Olá, meus amigos! Estamos aqui em mais um episódio do Foca no Bitcoin. E o convidado de hoje é Ivo Maia. Ivo, se apresente. Quem é você? Minha Com o que você honra! trabalha? Com o que você estuda? Fala Minha pra gente. honra, Yuri, minha honra, minha honra. Pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigado, primeiramente, pela audiência de todo mundo que está aqui. Meu nome é Ivo, sou cofundador do canal Experiência de Valor, é um canal que fala apenas sobre Bitcoin atualmente. Ele já teve um histórico, né, de falar também de outros investimentos. A priori, eu comecei falando sobre investimentos internacionais, né, sobre dolarização de carteira, e a utilização também de ETFs na composição do investimento das pessoas. E aí eu fiz essa mudança para falar apenas de Bitcoin, porque eu vi que é o que hoje faz totalmente sentido, principalmente quando a gente entende a questão do juro negativo, que aí eu acredito que o Yuri também vai trazer essa abordagem um pouco mais na frente e a gente, né, desenvolve melhor. Mas, em resumo da caminhada com experiência de valor, bem resumido mesmo, foi isso. Show de bola. Tá tudo bem, Yuri? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Melhor agora. Eu tenho várias perguntas aqui. Cara, é um prazer imenso, tá, ter a sua participação. Agradeço de verdade. E deixa eu te perguntar, cara, eu vi que recentemente você estava entrevistando o Renato 38, você estava entrevistando o Alan. O que aconteceu, cara? Como que você conheceu eles e como que esses caras são aí nos bastidores? Mas eu acho que essa é uma das perguntas que eu estou mais respondendo nas últimas 2 semanas, que foi quando ocorreu a entrevista. E professor, eu vou te dizer assim, professor tem 2 formas, né? Eu conheci pessoalmente, de fato, né? De ter contato, dele saber quem eu sou e tudo mais, tem 2 semanas. Mas eu já conhecia o conteúdo dele, ele como professor Renato 38, já tem aí um pouco mais de 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos. Quando ele já fazia algumas lives bem pequenas dele mesmo, que já tinha um pessoal de Portugal, alguns podcasts menores, podcast mesmo que tem 300, 500 visualizações, e ele sempre me chamou muita atenção, né, por causa do conteúdo que ele trazia, da mensagem que ele trazia. E se você me perguntar, Ivo, mudou alguma coisa na mensagem desde que você viu até hoje, a entrevista que você fez com ele? Cara, não mudou absolutamente nada. A mensagem que ele traz é sempre essa mensagem muito importante, né, falando sobre o juro negativo, sobre a questão de autorresponsabilidade do Bitcoin, como uma ferramenta que vai ajudar todo mundo, né, a poder passar por problemas, principalmente causados pelo Estado, por políticos, e que isso traz, no fim das contas, uma paz. Eu acredito que essa paz é muito importante e muitas pessoas que devem assistir a gente aí do outro lado da câmera não têm, né, pessoas principalmente quando se envolvem muito na política, nos noticiários políticos, dá aquela sensação de impotência, né? Você vê que está tudo errado, parecem muitas vezes notícias de coisa de maluco, né? Você fica, poxa, como é que ninguém está fazendo nada, né? Aí existe teorias por que ninguém faz nada, porque às vezes o que é prejudicado para cada pessoa é tão pouco que não vale a pena, né? Aquela pessoa fazer algo assim, sair na rua, bater lá no Congresso, sei lá, fazer alguma coisa, né? Tomar alguma ação, atitude. Mas de pouquinho em pouquinho e para 220 milhões de brasileiros é um problemaço, né? Vira uma bola de neve, vira uma coisa muito grande. E essas mensagens que o professor Renato sempre trouxe, né, em todas as falas dele, trouxe uma influência muito grande, sempre me chamou muita atenção, principalmente porque convergia com muitas coisas que eu já estava incomodado, que eu já tinha chegado outras não, algumas coisas eu já tinha entendido, outras ficaram mais claro quando ele conversou, né, quando ele falava nos podcasts. E eu acabei me tornando um fã, né? Tanto dele como também do Alan. O Alan, apesar dele não participar de tantos podcasts quanto ele, mas a mensagem que ele e o professor trazem, e aí isso se constituiu no livro, né, Bitcoin Red Pill, sempre foram muito boas. Então, eu acabei virando um fã, uma pessoa que consome o conteúdo deles. E aí eu te confesso como foi que eu conheci, né? Como foi que surgiu a entrevista.
foi questão de 2 a 3 dias antes, eu vi um corte de um podcast no YouTube, e nesse corte ele anunciava que iria estar aqui em Fortaleza. Quando eu soube que eu vi esse corte, cara, que massa, vou atrás de ver os ingressos. E aí fui atrás de ver os ingressos, já não tinha mais, então você que está aí do outro lado, vai ter, se você na sua cidade ou cidade próxima, né, muitas vezes é do estado vizinho e tudo mais, tem interesse em participar do Missão Bitcoin, compre logo o seu ingresso, porque o evento, eles fazem de uma forma para que o evento seja mais intimista, tenha no máximo ali 300 pessoas. Então, esses ingressos voam, acabam muito rápido. E por que ocorre dessa forma? Né? Por que os eventos são dessa forma? Porque o próprio professor Renato quer falar com cada pessoa que está no evento. Então, cada pessoa que está no evento vai ter sua oportunidade de conversar com ele, de trocar uma ideia, de pedir um conselho, de falar, de tirar foto, de pedir autógrafo, de ter todo aquele atendimento mesmo de uma pessoa que até mesmo como fã, né, quer ter ali uma pessoa que você admira, você gosta. Então, a pessoa vai poder ter essa proximidade com o professor Renato, com o Alan e com toda a galera da equipe, né, todos os outros palestrantes que eles estão também no Missão Bitcoins, você também tem acesso. Você tem acesso ali próximo mesmo, de você poder apresentar um problema ali, uma situação bem personalizada, e ter, melhor, uma situação bem sua, né, bem pessoal, e ter um atendimento ali personalizado na hora do evento. Então, vale muito a pena. Se você tem alguma dúvida, vale muito a pena participar do evento. E aí sim, eu soube, né, não tinha mais as entradas para o evento, e aí mas eu queria entrevistar o professor Renato e o Alan para poder registrar esse momento aqui para o canal, principalmente porque os 2 últimos podcasts que ele tinha feito, antes da minha entrevista, ele já tinha citado sobre a licença dele da polícia sair, né? Ele é perito criminal, e essa licença é a única coisa que impede dele poder sair do Brasil, né? E por inúmeras situações que, se ele saísse sem ter essa licença, né, daria vários problemas e tudo mais. E isso ele está cansado de falar nos podcasts dele. Então, ele conseguiu essa licença deve sair agora nos próximos meses, e aí eu queria registrar, porque cada mês que passar iria ficar mais difícil, né? Possivelmente, se eu fosse entrevistá-lo, era assim online, como a gente está fazendo, ou teria que sair do país para entrevistá-lo pessoalmente. Eu queria registrar ele pessoalmente, né, de ter esse contato e tudo mais. E aí deu tudo certo, consegui falar com o Alan e com ele, com o pessoal da equipe, foi liberado, foi concedida a entrevista, e assim, te digo que o que eu pedi a Deus foi 20, 30 minutos para poder gravar essa entrevista, e as portas que foram abertas foram imensamente maiores. Eu pedi 20, 30 minutos e passei 2 dias com toda a equipe, com todo mundo. Tenho inúmeras entrevistas com o pessoal da equipe, com os palestrantes, outras pessoas de outros canais que também estavam lá, e aí a gente acabava se conectando, porque você cria uma comunidade, né? A principal missão do Missão Bitcoin, que é esse projeto deles, cada cidade que eles forem, criar a comunidade local de bitcoinheiros. Então, foi criada a comunidade local de bitcoinheiros daqui de Fortaleza, e aí eu vi que tinha muitas pessoas que também tinham canais, tinham Instagram, comentavam sobre, e aí eu consegui aproveitar também esses momentos para me conectar com essas pessoas. Então, também saiu conteúdo, saiu entrevistas, saiu outras coisas que foram bem promissoras. Então, eu te digo assim, volto a falar, o que eu pedi a Deus foi 20, 30 minutos de uma oportunidade para registrar esse momento aqui no estado, né, quando eles vieram aqui para o Ceará. E o que eu ganhei, cara, foi imensamente maior. Questão de portas abertas, de conexão, de pessoas que eu conheci. E aí, falando sobre o professor Renato, sobre o Alan e toda a equipe, são pessoas maravilhosas. São, assim, pessoas de uma humildade no coração absurda. De palavras, de tudo que você imaginar, assim, de boas características, de boas virtudes, eles têm, eles praticam, eles realmente são, né? Não é uma questão de só estar na frente da câmera ou não. É muito maior. Por exemplo, o professor Renato, ele é daquele jeito 24 horas por dia. Ele é um cara que o ambiente que ele chega, ele torna um ambiente animador. Ele é engraçado, ele interage com todo mundo, ele é muito atencioso, ele é muito humilde. Se você tem um conselho para pedir, uma situação ali que você quer conversar mais pessoal, ele te dá uma atenção absurda.
Cara, é absurdo, realmente, assim, eu já admirava, né, todo o pessoal pelo trabalho que eles tinham, e poder ter essa proximidade, poder ter convivido com eles esses 2 dias que eu passei, cara, sem palavras, eu só tenho elogios e sou muito feliz de poder ter tido essa abertura e esse contato com todo mundo. Tem pessoas aqui que eu não vou citar o nome, porque até mesmo na época do evento eu pedi entrevista, aí não queriam dar por questão de OPSEC. Então, não vou citar aqui os nomes, vou manter o do professor Renato e do Alan. Mas todas as pessoas dos bastidores, todos que eu conheci, eles sabem quem são, cara, só tenho a agradecer, e foram aberturas até mesmo de amizades muito boas. Cara, somente elogios, só tenho elogios mesmo a dar. Incrível. Quem puder participar, puder conhecer, ou quem já admira o trabalho do professor Renato e do Alan, cara, vá, participe. É o meu conselho que eu posso dar, assim, não perca essa oportunidade de participar, de conhecer pessoalmente todo o pessoal. Da hora, cara. O Ojeda falou para mim recentemente que bitcoinheiro é um ser diferenciado, e aí você fala isso, você acaba complementando, você acaba confirmando exatamente isso, cara. Inclusive, vai sair um conteúdo muito bom, que é uma entrevista com o Ojeda e com o Alan também, que vai subir lá no canal, vai ser hoje, lá no Experiência de Valor. Muito bom. É um conteúdo extremamente importante, de absoluto valor. Porque a entrevista foi feita da seguinte forma: tem o Ojeda, que vai passar toda a parte teórica, né? Teórica e prática, porque ele tem a empresa, a Moche Internacional, que faz toda essa parte burocrática de quem quer fazer a saída fiscal para o Paraguai, abrir empresa, tirar a cidadania lá, tudo bonitinho. E tem o Alan Schramm, que ele também fez uma PJ lá. Então, na entrevista, você vai ter as duas visões, a parte de teórica e prática do advogado, e você vai ter a parte prática de quem viveu o processo, né, de fazer essa saída como empresário lá para o Paraguai. E aí também tem como a parte cultural, como é que é a galera do Paraguai, são mais conservadores, não são? Como é que funcionam as coisas lá? O que é que tem de diferente, o que é que tem de igual, né, no Brasil, para os brasileiros, né, na nossa cultura. Então, cara, tá especial, tem lá no canal também. Vai sair hoje à noite, eu vou subir lá pro canal. Muita coisa boa. Eu vou assistir inteiro. Assim, ó, quando eu entrevistei o Ojeda, cara, eu queria muito prolongar no assunto do Paraguai. Eu falei, caramba, porque eu fiquei maravilhado. As coisas que ele falou, que o bilionário, ele opta por morar no Paraguai, ao invés de morar num país rico. E eu gostei muito, cara, eu queria ficar só naquilo, mas eu falei, cara, o tempo do Ojeda é escasso e eu preciso evoluir. Mas aí eu pensei, falei, cara, lá na frente eu vou querer falar só de Paraguai com esse cara, bicho. E cada vez mais, viu? Todas as pessoas envolvidas no ecossistema, vai acontecer isso. Eu, você, todo mundo. A gente vai ter mais ou menos aí 4 anos de maturação, geralmente é de um halving a outro, e no halving seguinte a gente vai ser extremamente demandado. Então, por isso que eu sempre falo, né? Até a gente conversou antes. Acho que uma das melhores coisas que todo mundo pode fazer, principalmente do ecossistema Bitcoin, é se conectar, é produzir conteúdo assim, colaborando e tudo mais, porque a gente consegue tanto elevar o nosso nível como um todo, como também extrair muito conteúdo para a população. Até porque, no final das contas, a mensagem que a gente quer passar, no mínimo, é para 220 milhões de brasileiros, né? Então, quanto mais conteúdo a gente produzir, mais a gente falar, e mais a gente orientar direitinho das formas corretas, cara, melhor, muito melhor. E o Ojeda, se tu quiser passar o dia com ele tem conteúdo para falar o dia inteiro mesmo. Ele sabe muito mesmo. O cara é um monstro mesmo. E assim, Ivo, cara, de verdade mesmo, aconteceu algumas coisas recentemente no Brasil muito grave, cara. Então, assim, quem deixar para procurar residência, veja bem, não estou falando nem de domicílio fiscal, mas quem deixar de olhar a residência no Paraguai na última hora, cara, vai ficar para trás, vai faltar residência. Veja bem, eu estou falando se as coisas continuarem a piorar no Brasil. Porque... só 3 paribus, né? Cara, o que aconteceu recentemente aí, que o Brasil está sendo taxado e tudo mais, isso daí não é uma coisa pequena, cara. O pessoal não está dando o devido valor do tamanho que isso daí pode chegar. Isso daí é algo extremamente grave. Pode ser que agora não venham os efeitos,
né? Quando, por exemplo, teve Revolução Cubana, de cara a carne barateou, de carne a picanha barateou, mas a quebradeira que vem depois, isso é muito perigoso, e eu vejo que não está sendo devidamente noticiado o risco disso, tá? Mas, eu acredito que o ponto principal, Yuri, é pelo sim, pelo não. Pode não piorar, pode piorar muito, pode piorar pouco, pode piorar absurdamente, ou pode não acontecer nada, né? Pode ser que ocorra um cisne negro ou alguma situação aí no meio do caminho que impeça uma piora e até dê uma melhoradazinha. Mas pelo sim, pelo não, eu sempre sou a favor da pessoa ter a habilidade. É como nadar. Não é todo dia que você vai estar numa piscina ou no mar, mas é importante que você saiba nadar, porque no dia que precisar você não se afoga. É a mesma coisa de carro. Você pode não ter, quem está aí do outro lado, pode não ter a vontade ou pode não ter o capital para comprar um carro, mas é muito importante que saiba dirigir. Porque você nunca sabe, às vezes você está de carona com a pessoa passa mal, às vezes você é a única pessoa que pode ajudar, que vai poder tirar aquela pessoa, botar no banco do carona e pegar o carro e ir para o hospital mais próximo. É isso, é sobre... É como quem tem filho, né? Filho, filha, criança em casa. É muito importante saber dirigir. Porque se aquela criança se engasga, alguma coisa de urgência, às vezes não dá tempo de esperar a ambulância chegar. Você tem que pegar a criança, botar ali dentro do carro, cara, e correr para o hospital. Então, assim, pelo sim, pelo não, é sempre bom, pelo menos, saber o caminho. Saber que existem pessoas como Ojeda, saber que existem ferramentas como Bitcoin, não é? Saber que existem e, no mínimo, saber ali mexer, saber criar uma carteira, saber onde comprar Bitcoin, saber que pode contar com um advogado como Ojeda, que existe empresa multi-internacional, saber que, caso aconteça alguma coisa, existem países com uma estrutura mais simples, como a do Paraguai, que é extremamente simples, a gente está falando lá de 10% de imposto, né, entre outras coisas que são bem menos burocráticas. Então, o fato de ter um conhecimento já é ótimo, mas é preciso ter o conhecimento. O problema é a pessoa entrar numa situação que ela não tem habilidade, não tem conhecimento, nem sabe o que fazer. Aí, meu amigo, vai sobrar só orar, só vai sobrar rezar. E acabou, sabe? Esse é o maior problema. A pessoa fica no risco total. Com certeza. Meu caro, e falando sobre Bitcoin, como que você conheceu, quando que você conheceu o Bitcoin, cara? Rapaz, é o seguinte, a história é muito boa, porque eu conheci a primeira vez, assim, que eu olhei, eu pesquisei ali e veio para mim. Foi em 2011. 2011. Foi a primeira vez, isso. Que aí que eu procurava. Na época era bem mais novo, né? A gente está falando de 14 anos atrás, e eu queria muito saber como ganhar dinheiro, capital e tudo mais, estava me preparando ali para entrar no mercado de trabalho, como ganhar dinheiro na internet. Na época era muito famoso os blogs, né? Tinha muito blog de coisa engraçada, tipo Não Entendo, sites de coisa de animes, Cifra Clube, que anos depois eu descobri que é do Peter Jordan, né? Do canal Ei Nerd. Cifra Club é dele, entre várias outras coisas. E no meio desse bolo... Club? Eu não sabia que era do Peter Jordan. É dele. Mesmo? Do Nerd. Exato, é dele. Todo mundo aí que já tentou aprender, gosta de tocar violão, guitarra, algum instrumento, já caiu nesse site. E é dele. Hoje é um dos sites mais acessados do Brasil. Ainda é um dos mais acessados no Brasil. E aí eu cheguei, assim, isso era muito em fórum americano, tá? O Bitcoin era não tinha material em português nessa época. Que eu lembro, era assim, muito raro, mas a maioria em americano. Aí falava do Bitcoin e tal, só que eu não dei muita atenção. Passou, sabe? Você vai, lê, estuda, assim, aí tá, olha, não entende bem o conceito. Eu não tinha ainda uma bagagem, né, de economia, de outras coisas que me levaram a ter esse entendimento depois. Beleza. 2014, aí foi quando eu tive o segundo contato mesmo, e aí nesse daí eu já fui atrás de fazer uma carteira, de entender como é que funcionavam as corretoras. Tinha acabado de acontecer o problema da Lehman Brothers? Não, a Lehman foi em 2008, né? Eu comecei a investir em 2007, 2008, que foi quando teve o subprime. Mas foi daquela corretora grande, muito famosa, até um dia desse... FTX? FTX. Não, FTX foi recente. Foi uma outra. Eu vou já lembrar dela. Mas foi uma corretora muito famosa, que nessa época quebrou.
até hoje está rolando o processo dela. Inclusive, uma das coisas que elas tentaram negociar foi para devolver o valor em dólar das pessoas e não em Bitcoin, porque nessa época Bitcoin era muito barato, em 2013, 2014. E aí a galera perdeu, foi de 100 Bitcoins, de 300 Bitcoins que tinha deixado na corretora. Então, autocustódia, galera. Quem estiver do outro lado, autocustódia. Condição sine qua non, autocustódia. Não deixe em corretora. Eu tenho perguntas sobre isso, inclusive, hein? Lógico, vamos falar já sobre isso. Então, foi isso. Em 2014 também não dei aquela atenção adequada, inclusive uma parte ali do que eu tive em Bitcoin, quando subia, eu tirava uma parte, botava em ações e tudo mais, porque minha cabeça era muito voltada para ativos geradores de caixa, né? O que fazia sentido para mim na época era um ativo ser gerador de caixa. Eu ainda não tinha compreendido bem a questão dos juros negativo, né? De me aprofundar mais sobre M2, entre outras coisas e tudo mais. E aí, quando foi por volta ali de 2017, 2018, isso ficou muito claro para mim, e foi que realmente eu entrei mais no ecossistema, comecei a estudar mais, comecei a fazer os meus aportes já com esse foco. Não, que antes era uma coisa assim, vamos ver para testar, e depois não, foi assim, eu tenho isso aqui ao mês, uma porcentagemzinha, vamos alocar no ativo Bitcoin, né? Então, e aí de 2018 para cá é uma ascendente na questão de conhecimento, de intimidade com o ecossistema, de intimidade com o Bitcoin. E quando foi mais para recentemente, eu vi que vou falar sobre Bitcoin. Vou passar o meu conhecimento, as coisas que eu tenho estudado, os experimentos que eu tenho feito, todas as coisas com Bitcoin. E aí foi que teve a conversão do Experiência de Valor, né, de um canal que falava sobre investimentos no total, né, como ETFs e tudo mais, para um canal que fala apenas sobre Bitcoin. Hoje é apenas sobre Bitcoin. Aí se você me perguntar, Ivo, e vai falar só sobre Bitcoin para sempre? Eu sou muito pragmático com essas coisas, porque o que me fez entrar profundamente no Bitcoin foi entender principalmente a questão do juro negativo. Se no futuro, num caso de hiperbitcoinização, entre outras coisas, outros ativos começarem a render acima, né, do que o Bitcoin pode dar de retorno e tudo mais, eu vou voltar a falar sobre outros ativos e vou ter outros ativos na carteira, né? Mas possivelmente a gente vai ter aí, e aí é uma visão minha, tá? Até mais ou menos 2036, essa era da hiperbitcoinização, né? O Bitcoin ele vai ser como um buraco negro. Muitas das coisas que hoje são utilizadas como ativos, né, que tem grande risco, mas são utilizadas como ativos para proteger as pessoas contra a inflação, vão ser desmonetizados. Por exemplo, não faz sentido para uma pessoa, o cidadão comum ali, né, que ele tem a sua formação, ele não é da economia, não é dessa área, não sabe fazer um valuation e tudo mais, não faz muito sentido esse cara acabar comprando um monte de ações e colocando boa parte do patrimônio dele em ações, porque ele está assumindo um risco muito absurdo, de uma forma que ele faz mais sentido ele pegar esse mesmo tempo de estudo em ações e tudo mais, aplicar no trabalho dele para gerar mais caixa e ele colocar nos ativos, do que ele perder muitas horas, anos e tudo mais, estudando esses ativos, estudando profundamente, assumindo riscos absurdos, muitas vezes até fazendo operações estruturadas, opções, né? Vendendo call, vendendo put, todas aquelas coisas, para poder bater a inflação. E o que a gente vê muitas vezes no mercado é que nem isso conseguem bater. Nem a inflação e nem a taxa básica de juros do país. E isso não é só o cidadão comum. Quando a gente vai para a classe mais elevada, que é justamente a galera da Faria Lima, os grandes investidores, pessoas com certificados, CNPI e tudo mais, quando você vai ver, pega ali os fundos de investimento, é uma minoria que consegue bater o CDI. E bate por muito pouco. Não é uma coisa assim, nossa, bateu e ganhou 10% a mais do CDI, né? Bateu a inflação em 10% a mais. Não, é coisa assim de 2%, 3%. E tomando riscos muito altos. Então, o que vai acontecer, na minha visão, até 2036 é isso. O Bitcoin ele vai desmonetizar esses outros ativos, esses valores a mais que tem outros ativos como ações, até opções, entre outras coisas, vai ser absorvido pelo Bitcoin. Aí a gente vai ter, o Bitcoin vai chegar numa hora ali que ele vai ficar mais, menos convexo, né? Ele não vai ter essas subidas tão altas, ele vai ficar mais lateralizado e tudo. Mas como por exemplo, sabe um exemplo? Real e dólar. É sempre ali, sobe 0,1, desce 0,2, né? Todo dia.
O Bitcoin às vezes sobe 5, 10, 15 num dia e desce esse valor, é mais volátil. Então, eu acredito que a volatilidade do Bitcoin em 2036 vai ser bem menor do que a gente vê hoje, e ele vai absorver boa parte do que seria risco que está sendo dado, né? Esse valor a mais que está sendo dado dos outros ativos, porque as pessoas vão, porque é a forma de conseguir manter seu patrimônio da inflação que tem. Todo problema, no final, ele tem a ver com a inflação. E a pessoa, a instituição, né, que é capaz de gerar essa inflação, é o próprio Estado. Quando as pessoas entendem isso, que a má gestão, a falta de responsabilidade do Estado com as contas e tudo mais, isso retorna para a sociedade em forma de inflação. E inflação, ela não só destrói o patrimônio das pessoas, como ela também, e aí eu vou falar uma coisa um pouquinho mais forte agora, ela também destrói vidas que ainda nem nasceram, porque as pessoas atualmente não conseguem construir uma família ou manter uma família, elas evitam até ter muitos filhos por causa das condições, né, do custo. Você está matando pessoas que nem puderam ter a chance de existir, entendeu? Com certeza. Você acaba diminuindo todo um crescimento demográfico que poderia existir se, né, tivesse uma moeda forte. E justamente você pode perceber que isso é um fenômeno que acontece por quem aceita o Bitcoin. E aí eu até falando dessa forma assim, né, aceitar o Bitcoin, né, parece muito uma questão religiosa, mas é porque quando você entende o Bitcoin e você aceita o Bitcoin, você tem paz em muitos aspectos da sua vida, principalmente esse da inflação. Você está tirando o estado do seu dinheiro. E aí, tudo para quem tem Bitcoin está ficando mais barato. A carne está ficando mais barata e acessível, os carros estão ficando mais baratos e acessíveis, as casas estão ficando mais baratas e acessíveis, as roupas, a qualidade de vida. Então, tudo material, para quem tem Bitcoin, está ficando mais barato e acessível. Porque não é o Bitcoin que está se valorizando. Isso é uma concepção interessante. Não é o Bitcoin que está se valorizando. É todas as outras coisas do mundo que estão perdendo valor perante o Bitcoin. Um Bitcoin vale um Bitcoin. Na verdade, tudo está ficando tão inflacionado que o Bitcoin, né, para quem está no sistema fiduciário, dá a impressão que o Bitcoin está subindo, mas não é. É o Bitcoin que está se estabilizando como um padrão monetário, que é o padrão Bitcoin na sociedade, e perante o Bitcoin, tudo está ficando mais barato. Sim. Então, hoje, a verdadeira realização de lucro não é você pegar o Bitcoin e transformar de volta para o dinheiro fiduciário, o real, o dólar, e falar, nossa, ganhei 10 mil reais por causa desse Não, é o contrário. A verdadeira realização de lucro está em você transformar o seu dinheiro fiduciário em Bitcoin. E hoje você pegar e falar, nossa, com esse dinheiro eu consegui comprar 200 mil satoshis. Com esse dinheiro eu consegui comprar 1 milhão de satoshis. Com esse dinheiro eu consegui comprar meio Bitcoin. Essa é a verdadeira concepção hoje da realização de lucro. Que até alguns anos atrás, vamos dizer ali 2009, né, 2009, que é quando o Bitcoin ele foi integrado, né, foi solto para a sociedade, existia, que era a realização de lucro, né, que era você pegava ativos, ações, imóveis e tal, e a tua intenção era ter cada vez mais dinheiro. Hoje, a realização verdadeira de lucro é você ter cada vez mais satoshis. É você hoje poder trocar qualquer coisa que você tem aí, que você nem use, ou até mesmo ativos de valor que você tenha, salário e tudo mais, trocar por Bitcoin e acumular a maior quantidade possível de Bitcoin. Porque, na verdade, as coisas estão ficando cada vez mais baratas em Bitcoin. Então, quem pegar essa sacada, quem entender isso, pronto. Não precisa saber mais nada de Bitcoin. Entendeu isso? Entendeu Bitcoin? Agora busque fazer autocustódia, comprar, guardar bonitinho e deixar o tempo correr. E aí vai focar no seu trabalho, vai focar no seu emprego, vai se tornar um empresário ou um profissional de altíssima qualidade, vai resolver problema caro em escala. Pronto. Acabou-se, é isso. É isso. E quando você vê os bitcoinheiros, eles vão muito por isso. Você não vai ver muito bitcoinheiros atordoado por causa de uma notícia política, ou porque aconteceu tal coisa, ou porque o dólar subiu, ou porque... Não, porque os caras estão em paz. Eles sabem que, independente do que aconteça, até desculpa o vocabulário, quanto mais merda o governo fizer, mais, na verdade, valoriza o patrimônio das pessoas que estão em Bitcoin. Então, na verdade, quem está perdendo em cada decisão má tomada ou má decidida pelo Estado é o próprio Estado. Sim, eu achei muito curioso que você falou, né, do Bitcoin valorizar, e na verdade não, é a moeda que está perdendo valor. E está acontecendo o mesmo com o ouro, cara.
não sei se você percebeu, tá todo mundo falando, nossa, o ouro tá valorizando, o ouro tá valorizando. Não, não é que o ouro tá valorizando. As moedas fiduciárias estão se desvalorizando, cara. É curioso, mas enfim, meu caro. Sistematicamente, isso é até importante, é sistematicamente desvalorizando. Não é ao acaso, é sistematicamente desvalorizando. Isso aí é um trabalho extremamente profissional que está sendo feito. Mas, meu caro, voltando, né, para o Bitcoin, você falou aí da autocustódia. O que você acha interessante para o brasileiro comum? Gerar 12 palavras, 24 palavras mais aquela seed phrase adicional. O que você acha interessante? Tudo isso que você citou é extremamente interessante, é extremamente importante. Mas eu gosto de tratar, vamos falar que a autocustódia é segurança. E segurança eu gosto de ver em camadas. Porque o que eu vejo que impede muitas vezes, eu te digo por pessoas que fazem meu treinamento, ou que vêm conversar comigo, eu dou um auxílio e tudo mais. As pessoas, elas tentam ir atrás do perfeccionismo. Então, assim, qual é a melhor forma de guardar os bitcoins? Aí, até ela encontrar essa melhor forma, perde-se muito tempo. E nesse perde-se muito tempo, passa halve, Bitcoin multiplica por 10, fica mais difícil de adquirir Bitcoin, começa a surgir novos impostos de IOF, de muitas outras coisas. Então, a porta vai se fechando aqui, ó. Vai se fechando, e a pessoa preocupada em como guardar da melhor forma possível, como fazer a melhor autocustódia dos ninjas do Monte Fuji, sabe? Assim, não, vá por camadas. Meu conselho é vá por camadas. Qual é a primeira camada? Como é que compra Bitcoin? Beleza, aprendeu a comprar Bitcoin? Pronto, show, legal, aprendeu a comprar Bitcoin. Aí, segunda camada ali, como que eu tiro da corretora? Como é que eu faço uma carteira básica? A Blue Wallet, vai ali, baixa o aplicativo da Blue Wallet, gera as 12 palavras e tudo mais. Pronto, você tirou seu Bitcoin da corretora para a sua carteira, acabou, você já está na primeira ali camada boa de segurança, porque você já vai evitar que hackers roubem seu patrimônio de dentro da corretora. Agora você vai ter que se preocupar com fazer o quê? Cara, como é que eu adiciono mais camadas de segurança a partir daqui? Então, você pode criar uma outra carteira offline, você pode criar uma carteira, em vez de ser 12 palavras, cria uma de 24. Em vez de ser de 24, você cria uma de 24 mais uma passphrase. Em vez de ser 24 e uma passphrase, você cria uma de 24 mais uma passphrase, tudo offline. Tudo offline. Aí vai somando, offline, 24 palavras, passphrase, só que agora você vai fazer, por exemplo, na Electrum mais Tails, né, que é um sistema amnésico. Aí você vai evoluindo as camadas, e aí você vai pegando seu patrimônio com o tempo, vai transferindo para essas novas camadas de carteiras que você vai criando e que são bem mais seguras, mas que a segurança vai vir com o seu conhecimento, ou seja, você não vai criar uma estrutura muito complexa que depois você esquece ou não sabe manipular, e muitos bitcoins foram perdidos dessa forma, que a pessoa criou uma coisa tão complexa que nem ela mais sabe. Passa-se um ano, ela esqueceu, ela não sabe como manusear e pronto, perdeu aquele patrimônio. Isso é um dos medos, inclusive. Simple. Isso é um dos medos das pessoas de entrar no Bitcoin, inclusive. E isso é um dos grandes medos de fazer a autocustódia do Bitcoin, né? Porque muitas vezes ela até entende, ela quer participar ali da volatilidade, mas ela tem esse receio de fazer a autocustódia. Mas é isso. Cara, o melhor segredo, a melhor dica é isso. Vá por camadas. Cria a primeira carteira, bonitinha, 12 palavras, guardou, anotou num papel. Aí depois, o que está anotado no papel, bota numa placa. Aí tem a StackBit, empresa do Valandro, absurda. Cara, tem muitos equipamentos lá para fazer todo tipo de autocustódia que quiser. Pode comprar uma arruela de metal, pode ir na Leroy Merlin, alguma empresa dessa de ferramentas, de coisas que tem perto da casa da pessoa, compra as arruelas de metal e faz com a punção e tudo mais. Dá para fazer com faca ali improvisado, mas punçãozinha legal, você compra na Shopee, compra na StackBit, compra em tudo que é lugar. E aí você vai evoluindo camadas. Então você pode evoluir as camadas da autocustódia, pode fazer a evolução das camadas do teu backup, e depois um dia você faz a backup, né? Você coloca em 2 lugares geográficos, né? Em casas diferentes, em estados diferentes, e você vai evoluindo. Agora, o importante é isso, é começar, e comece pelo mais básico. Faça o básico bem feito, eu sempre vou repetir isso.
faça o básico bem feito. E fazer o básico não quer dizer que você está fazendo algo muito fácil ou muito simples, não é? Mas o básico bem feito, às vezes fazer o básico bem feito já é complexo. Então faça o básico bem feito. Aprenda a comprar Bitcoin, fazer sua autocustódia bonitinho e depois vá adicionando camadas de segurança. Grande resumo, é isso que eu tenho para dar como dica. Não, beleza. E viu, Ivo, uma outra crítica que eu tenho escutado recentemente é que o Pix ele virou e o Bitcoin não está igual ao Pix. Então, por causa disso, a gente não deve investir no Bitcoin. Qual que é a sua resposta em relação a isso? Assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Apesar de o pessoal falar muito sobre isso, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão do Pix ter vingado e o Bitcoin como maioria. E aí vamos falar, vingado em quê, né? Porque o Pix, a base do Pix é o real. E o real está perdendo de 10% a 15% de valor desde 2008. Então, o que é vingar? É a galera usar? É o quê? É quem protege melhor o valor? Porque desde 2008, 2009, quem está protegendo melhor o valor é o Bitcoin. Então, quem vingou foi o Bitcoin, não foi o real, né? Então, é sempre importante dar essas definições. Mas se a definição de vingar é a utilização massiva da ferramenta, então do Bitcoin ou do Pix, uma das coisas que explica isso é a lei de Gresham, né? Que as pessoas sempre vão procurar se desfazer mais rápido daquilo que tem menos valor. Então, como o Bitcoin ele tem mais valor do que o real, as pessoas vão utilizar no mercado o real e não o Bitcoin. Esse já é um ponto assim, que já tira 90% dessa questão, né, da dúvida dessa questão. A segunda mesmo é questão de necessidade, principalmente porque o Pix ele nasceu no meio ali do Covid, né? Do Covid. Então, muitas pessoas precisavam vender, precisavam ter alguma forma de pagamento ali, de alguma coisa, e o Pix calhou bem naquela época. O Bitcoin ainda, vamos ser sinceros, por volta de 2020, ele tinha acabado de sair do halving que elevou ele de $2.000 a $20.000. Então ainda não estava tão desenvolvida. A Lightning, a rede Lightning, que hoje é extremamente utilizada, que é o Pix do Bitcoin, tinha acabado de ser inventada em 2017. Então assim, nem o próprio ecossistema do Bitcoin se encontrava muitas soluções, muitos tutoriais. Quem quisesse usar a Lightning tinha que abrir um canal, e para abrir um canal na Lightning é extremamente complexo. Quem ensina muito bem isso aqui no Brasil é o Diego Polo. Tem um treinamento dele só sobre isso, mas é mais complexo para uma pessoa comum. Hoje não. Hoje você tem a Wallet of Satoshi, você tem a BIPA, você tem a SetSafe, e todas elas, cara, você consegue operar a Lightning tranquilamente. Você só baixa o aplicativo, bota os satoshis ali, os satoshinhos, que para quem está do outro lado, satoshis é a menor unidade do Bitcoin, os satoshinhos e pronto, troca, vende, faz o que você quiser, faz o pagamento. Mas na minha visão é isso. O que fez o próprio Pix ser mais utilizado que o próprio Bitcoin foi a necessidade na época, foi essa como é que eu falo? Essa facilidade, né? Como as pessoas já conheciam o que é real, ir para a estrutura do Pix foi mais simples do que buscar conhecer o Bitcoin e ir para a estrutura do Bitcoin, que no final das contas é o mesmo tipo de estrutura. As duas geram chaves aleatórias, as duas têm QR Code, as duas são sistema de transferência de moeda e funciona igual. O que vai mudar é que, de um lado, a gente vai ter uma base monetária que está se expandindo a cada ano, a uma velocidade de 10% a 15% ao ano, ou seja, está todo mundo perdendo de 10% a 15% de valor. E do outro lado, a gente tem uma base monetária, que é o Bitcoin, que ela é inelástica, ou seja, são 21 milhões e não aumenta e nem diminui. É só 21 milhões e acabou. E aí esse dinheiro aqui tende a absorver mais valor, ou seja, com o tempo, em vez de você perder valor, você ganha. Você começa a comprar cada vez mais coisas, você acaba absorvendo riqueza no mundo. Tudo no mundo fica mais barato para você, logo você começa a ter mais acessibilidade. E aí isso acaba trazendo várias consequências, né? Várias consequências mesmo. Fica mais fácil, inclusive para as pessoas mais pobres, terem, ao longo da vida, acesso a maior qualidade de vida, que é uma coisa que a moeda fiduciária ela não consegue.
por design, e entregar para a população. Se entender isso, é o que eu falo, se entender essas dicas que eu estou dando, já entendeu o Bitcoin, já sabe para onde deve ir, qual caminho deve seguir. Porque fica muito claro, fica claro como a água. Show. Não, muito bem respondido, meu caro. E também eu, particularmente, eu não vou querer gastar meu Satoshi, cara. Eu não vou pagar nada em Satoshi. Mas, enfim... Ninguém vai gastar. Essa safra, falando de safra, né? As pessoas que conseguirem entrar e acumular Bitcoin por volta até 2036 vão ser justamente as pessoas na sociedade que elas não vão gastar Bitcoin. Elas vão utilizar o Bitcoin como colateral e vão pegar empréstimos em moedas fiduciárias, que ainda vão estar circulando ali e tal, vão pagar juros pequenininho para poder acumular ainda mais satoshis e para poder ter seus gastos pontuais ali. Muitas vezes não vão nem precisar pagar, porque o Bitcoin vai continuar valorizando, então vai para o bitcoinheiro, aqueles empréstimos vão custar cada vez menos ao longo do tempo, entendeu? Então eles vão utilizar como colateral e não vão gastar de fato o patrimônio. Quem possivelmente vai gastar esse patrimônio vai ser a segunda ou terceira geração da família dele, que aí vai ser talvez os netos e os bisnetos, porque aí, né, principalmente se tiver família numerosa, esse patrimônio se divide na primeira geração, né, que é dos filhos, se divide de novo na dos netos, aí já fica um patrimônio menor. E aí dos netos para o bisnetos, aí fica um patrimônio ainda menor se ele não souber rentabilizar. Então, quem vai gastar de fato esses bitcoins é a geração de netos e bisnetos dessa safra de bitcoinheiros. É isso que eu vejo que vai acontecer. E por que você acredita tanto em 2036, cara? Por que tem algo específico? O 2036 é o halving, né? A gente teve o halving de 2024, entendi. Vai ter o de 2028, de 2032 e de 2036. Agora entendi. E isso é um negócio que era falado até pelo próprio Ralph Finney. Ralph Finney, em 2014, ele fez um cálculo acho que foi em 2014, ele fez um cálculo de quanto poderia valer o Bitcoin. Aí ele falou que se dividisse na época, né, a quantidade de tudo que existia no mundo, né, e dividisse pela quantidade de Bitcoin que tem, daria por volta de 10 milhões de dólares. Só que era 10 milhões de dólares naquela época. Então, hoje, esse valor, se a gente atualizasse pela expansão da base do M2 do dólar, a gente já estaria falando aí por volta de talvez de 70 milhões, eu poderia falar isso. É isso. Meu caro, outro ataque que fazem, né, ao Bitcoin, e por que eu gosto de enfatizar os ataques? Cara, porque muita gente deixa de entrar no Bitcoin, deixa de acumular Bitcoin, justamente por causa desses ataques baratos. E um ataque que a gente está recebendo muito agora em relação a computador quântico, cara. Até no meu TikTok tem gente lá nos comentários, mas em 2032, não, especificaram um ano ainda, cara. Eles falaram, em 2032 vai ter... Mataram o Bitcoin pela 100ª vez aí, né? Cara, vai ter computador quântico que vai quebrar a criptografia, o SHA-256. E o que você me diz desse ataque barato, Ivo? Vamos voltar ao Bitcoin. O Bitcoin ele é um protocolo. Ele está evoluindo desde 2008. Então, já foram implementadas inúmeras melhorias dentro do Bitcoin. E isso vai desde a segurança. Por exemplo, as primeiras carteiras de Bitcoin, elas são bem menos seguras que as carteiras atuais que são criadas para o Bitcoin. São bem menos seguras. As carteiras do Satoshi Nakamoto, que pode ser o grupo, a pessoa e tudo mais, que inventou, né, o protocolo do Bitcoin e nos deu esse presente. É um presente para a sociedade assim, de imenso valor. Com certeza. As carteiras que tem dele, que tem 1 milhão de bitcoins, por volta de 1 milhão, é 1,02 ou é 1,2, são nessas carteiras. E são as carteiras mais inseguras que tem no ecossistema do Bitcoin. E estão lá. Está à disposição para quem conseguir quebrar e pegar esse grande patrimônio que está lá, né? 1 bilhão de 1 milhão de bitcoins. E o Bitcoin é isso, ele tem essa capacidade de evolução. Ele, na verdade, por isso que eu falo, o Bitcoin é um buraco negro. Tudo que for desenvolvido de tecnologia, seja por outras criptomoedas, seja por bancos, por empresas de cartão de crédito, por quartéis generais, qualquer tipo de tecnologia
que for desenvolvida, seja para segurança, transação, criptografia, o que for no mundo, o Bitcoin ele tem capacidade de absorver imediatamente. Claro, passando pelo consenso, tem toda uma situação dentro do Bitcoin de consenso para isso poder ser implementado. Mas em questão de capacidade, ela tem capacidade de absorver imediatamente uma tecnologia nova que seja posta no mercado ou seja desenvolvida por outra pessoa do mercado. Isso aí é o menor dos problemas. É tanto que, por exemplo, pode ter certeza que na medida que está sendo criada a tecnologia dos computadores quânticos, já estão sendo criadas as defesas, as proteções contra o computador quântico. É a mesma coisa, se existe uma arma nova na guerra, já tem gente criando como destruir aquela arma, como se defender daquela arma. Então, a mesma coisa. Da mesma forma que estão criando já o computador quântico, já estão criando também, ao mesmo tempo, as defesas. Porque isso não atinge só o Bitcoin. Existem coisas hoje no mundo que são imensamente mais valorosas, e eu estou falando não só de patrimônio monetário, mas de poder, de armas, eu estou falando de armas, de guerra, de destruição em massa e tudo mais, cara, que tem um potencial de abalar absurdamente qualquer país do mundo, e que elas precisam também de proteção criptográfica. Elas não podem ser facilmente acessadas por qualquer hacker, por qualquer pessoa. E elas precisam de proteção. E as proteções que elas vão desenvolver, o Bitcoin ele pode absorver também, da mesma forma. Então, o computador quântico, ele na verdade, ele é muito mais ameaçador para esse tipo de coisa, material bélico, armamento, contas bancárias mundiais, papers confidenciais que estão aí nos governos do mundo, do Brasil, sabe, sigilo de 100 anos que dão aqui no Brasil, geralmente. Cara, eu tenho certeza que é muito mais preocupante um computador quântico quebrar criptografia de um material desse e expor para a sociedade do que a galera tentar quebrar uma carteira de Bitcoin, entendeu? Isso é imensamente mais impactante. Então, na verdade, a preocupação maior é para isso, para esses documentos, para listas, para armamento bélico, entre outras coisas que não devem ser acessadas por qualquer pessoa, porque o mal existe, a gente tem que ter essa consciência, do que, de fato, o sistema do Bitcoin. E o sistema do Bitcoin, ele facilmente pode absorver qualquer tecnologia. Isso, para mim, é a menor das preocupações. É a menor das preocupações de verdade. As pessoas esquecem, né, que as instituições bancárias, elas estão com criptografia, né, cara? Eu arrisco dizer, assim que o computador quântico quebrar uma chave 256, eu arrisco dizer que a resposta dos bitcoiners vai ser mais rápida do que das instituições financeiras. O pessoal vai alterar o SHA-256 para o SHA-512 antes dos bancos. Essa é a minha opinião. Ou outra tecnologia, né, com outro nome, a gente não sabe. Mas isso vai acontecer, E é mais fácil hoje, e aí eu estou te falando de potencial, de capacidade computacional, entre outras coisas, é mais fácil hoje quebrar a senha, invadir banco, sistema bancário, do que o próprio Bitcoin. E a prova disso a gente acabou de ter aqui no Brasil. Foi mais fácil quebrar uma carteira de Bitcoin, a do Satoshi Nakamoto, ou desviar R$1 bilhão do sistema do Banco Central. Com certeza. Isso que o mundo inteiro tenta, vamos dizer, invadir o Bitcoin, né? Nunca conseguiram. Agora, o banco esse roubo do banco que teve, só os brasileiros tentaram e já conseguiram. Incrível, né? Mas, meu caro, enfim, voltando ali a focar no Bitcoin, qual que é a sua visão sobre preço médio, ou sobre o que falam muito sobre DCA? O que é bacana para nós fazermos em relação a isso? Tem uns 3 conselhos aí. Rapaz, se tiver dinheiro e quiser ter Bitcoin, tenha. Caiu dinheiro na conta e tudo mais, e você já está pressupondo em ter, né? Você quer obter Bitcoin? Cara, tenha, não se acanhe por causa disso, né? Veja as suas devidas necessidades e a sua realidade. Mas em questão de Ivo, vou botar aqui um cenário. Ivo, é melhor eu esperar achar o fundo para comprar na baixa, e aí nessas baixas botar uma grande quantidade de capital, ou eu pegar e colocar toda semana, ou todo mês, ou todo dia, né? Fazer
aportes programados para obter o Bitcoin. Qual que é melhor? De forma, né, e aí utilizando dados, artigos e tudo mais, eu aconselho depois que eu vou lhe mandar, você pode colocar o link na descrição. Ele é mais ou menos, o título é mais ou menos assim, a estratégia que venceu até Deus, porque nesse artigo ele fez uma simulação, ele botou uma simulação do seguinte: um cenário era a pessoa fazer os aportes só quando tinha a mínima, e o outro cenário era o cara fazendo mensalmente no mesmo dia a mesma quantidade de aporte. Sem tentar adivinhar, sem tentar adivinhar, robótico. Só fazendo o aporte ali tranquilo, pessoa ali com QI 0, só não sabe, não precisava nem pensar. Nesse cenário do que fez o DCA, ele ganhou, cara, e assim com uma diferença absurda em porcentagem de ganho. Então, hoje, a melhor estratégia para acumulação de patrimônio, e é independente se o ativo é Bitcoin, ações, ETF, o que for, mas se você quiser acumular patrimônio, é o DCA. E aí, especificamente falando do Bitcoin, DCA. Então, se você quiser se programar para obter Bitcoin e tudo mais, e carteirar e começar a acumular patrimônio em Bitcoin, a melhor estratégia é o DCA. É você se programar ali, saber quanto vai ganhar, tira ali seus custos bonitinho, tira ali uma porcentagem dos seus ganhos e todo mês, no dia 5, no dia 10, no dia 15, 20, 30, o que for, cara, criteriosamente, disciplinarmente, colocar todo mês ali sua fonte. Tenha certeza que isso vai dar melhor do que você ficar tentando adivinhar o fundo, tentar fazer cruzamento de linha, ver gráfico, ficar endoidando com um monte de modelo e tal, e não sei o quê. Não. É simples como tal. E eu acho que essa é a maior dificuldade. Porque é tão simples. Mas é tão simples que as pessoas, às vezes, elas tendem a querer dificultar, e aí, não sei se por uma questão de ego, não sei se é uma questão de, nossa, eu queria fazer algo para dizer que eu fiz, sabe? Nessa aí, a pessoa, ela perde uma oportunidade muito grande. Em outras palavras, como aqui se fala, né? Se lasca. Então, a pessoa se lasca, né? Esse é o problema. Mas é simples, é simples tal qual. Tudo é muito simples no Bitcoin. É simples ter Bitcoin, é simples guardar o Bitcoin, é simples manter ao longo do tempo o Bitcoin, é simples você ter uma estratégia como o DCA. Tudo é simples. Mas é tão simples, que eu acho que é por isso que a galera inventa tanta dificuldade, entendeu? Isso é simples demais. Como é muito simples, a pessoa fica catando pelo em ovo. Mas é muito simples, não tem muito o que fazer, sabe? Concordo. Depois não tem o que fazer, é muito simples, de verdade. Não, é isso aí. E, meu caro, assim, ó, em relação ao preço do Bitcoin, né? Porque, assim, a gente está presenciando meio que uma euforia extrema, meio que um FOMO. Uhum. Qual que é a tua visão, cara? Você acha que está caro? Você acha que dá tempo de entrar? Ou sempre a gente tem a sensação que está caro? O que você pensa disso? Pronto, fazer uma pergunta para você e para todas as pessoas que estão assistindo a gente. E é uma pergunta que não precisa nem responder, é só para refletir um pouco. Toda semana você sente que sai alguma notícia que lhe deixa chateado, politicamente falando, alguma coisa assim que você acha injusto que aconteça, alguma coisa assim que você acha irresponsável, que você acha que foi uma má decisão. Todos concordamos que em algum momento todo mundo aqui fica chateado com alguma notícia dessa, né? Concorda? Então isso mostra que, independente de quem esteja no poder, sempre há a capacidade de tomar alguma má decisão, de, né, ter alguma notícia ruim. E essas más decisões políticas, elas influenciam justamente na base monetária. Porque toda má decisão, ela, no final das contas, ela é um desperdício de dinheiro. E toda vida que se desperdiça dinheiro, o governo ele tem 3 formas de se financiar. Ou ele se financia por tributos e impostos, ou ele se financia por título público, ele pega dinheiro emprestado e paga depois com juros, e isso aumenta o endividamento dele. E o terceiro é através da impressão de dinheiro, que aumenta a base monetária e gera mais inflação. No final das contas, todos eles vai aumentar essa base monetária. No final das contas, aumenta-se a base monetária, gera-se inflação. Então, toda merda que um governo fizer, toda decisão ruim que o Estado fizer, isso vai fazer com que desvalorize o real.
desvalorizando o real, o Bitcoin sempre vai se valorizar. Porque é aquilo que eu falei mais atrás da entrevista. A capacidade do real de se expandir, ela é infinita. Se a capacidade de se expandir é infinita, a gente está falando que a capacidade de gerar inflação é infinita. Como o Bitcoin não tem capacidade nem de se expandir, nem de contrair, ele é 21 milhões, o que ocorre aqui dentro, às vezes, as pessoas estão perdendo os Bitcoins, mas ele nem expande e nem retrai, ele é inelástico, ele só se mantém. Então, o preço do Bitcoin sempre vai subir. Ao longo do tempo, a tendência é que ele sempre suba. Então, se você me perguntar assim, Ivo, tu acha que o Bitcoin está caro? Não, eu vou dizer o contrário. O Bitcoin sempre vai estar barato. O Bitcoin hoje, ele é mais barato do que o Bitcoin de 2026. O Bitcoin hoje, ele é mais barato do que o Bitcoin de 2027, que é mais barato do que o de 2028 e assim por diante. O Bitcoin hoje, ele é mais barato do que o Bitcoin de 2115. Caramba. Da mesma forma que, quando foi a época mais barata de comprar Bitcoin? Sempre foi os anos anteriores. Quando foi mais barato comprar Bitcoin em julho de 2025, agora que a gente está conversando, ou foi em julho de 2024? Com certeza. Em julho de 2024 foi mais barato. E a mesma coisa para trás. Se você for pegando os anos anteriores, sempre foi mais barato. Então isso vai se repetir. E vai se repetir dessa forma tão simples quanto. E é tão simples que as pessoas vão parar assim, cara, deve ter alguma chanada. Deve ter alguma pegadinha. Mas não tem. É porque é muito claro. A capacidade do governo de imprimir dinheiro sem ter consequências, sem ter responsabilidade sobre isso. Ou seja, nenhum político vai ser responsabilizado. A gente já perdeu mais de 90% do valor do real. Algum político foi responsabilizado por isso? Não. E nunca vai ser. Não vai ser. Então, como não há propriedade, ou seja, isso não afeta eles, e isso não responsabiliza eles, e isso é o que o professor Renato fala, né, da separação entre propriedade e responsabilidade, nem é deles e eles também não são responsáveis por isso. Então, sempre vão fazer. A tendência é que isso seja repetido, as más decisões sejam tomadas, porque nem afeta pessoalmente os caras e nem é responsabilizado. Então, o nosso dinheiro vai continuar perdendo valor real. Na década de 70 para cá, o nosso dinheiro já foi mudado 6 vezes, então não é novidade precisar mudar dinheiro, perder valor e tudo mais. E, dentro disso, o Bitcoin, em relação aos reais, ele vai sempre ganhar valor. Tal qual, claro como o dia. É exatamente isso que vai acontecer. E aí vão ter pessoas que vão olhar essa fala em 2036 e vão falar, nossa, o Yuri já tinha perguntado sobre isso, o Ivo já tinha abordado sobre isso, o Experiência de Valor, o Foco no Bitcoin, já tinham alertado sobre isso, aí vai estar o pessoal em 2036. Nossa, por que meu pai não comprou em 2025 Bitcoin? Nossa, por que eu não tomei a decisão naquela época? Eu achava que era tão caro o Bitcoin já para mais de 110 mil dólares, 120 mil dólares, como está hoje. Nossa, eu já achava caro, aí em 2035, 36 vai estar lá. Bitcoin valendo 10 milhões de reais. Um exemplo, tá? Eu não estou dando aqui uma coisa fatídica, mas se ocorrer, o Bitcoin hoje a 600 mil reais vai estar baratíssimo. Entende? E o curioso também é que quem começou em 2025, acho que começou tarde, quem começou em 2024, 23, 22, 21, a galera sempre acha que começou tarde, né? Isso que é curioso. Mas ainda assim, só vê se valorizar, valorizar e valorizar. É o que você falou, o real só perde dinheiro. Você me dando a licença de fazer mais um comentário, as pessoas têm que esquecer esse negócio de que começou tarde. Nunca começou tarde, todo mundo começou na hora certa. Porque se tivesse tido a oportunidade de comprar Bitcoin antes, e eu digo assim, cara, eu vou utilizar de uma hipérbole, mas para 99% das pessoas que estão nos assistindo, se tivesse a oportunidade de comprar em 2009 Bitcoin, talvez tivessem vendido no primeiro round, porque elas não teriam entendido o Bitcoin. Concordo. Então ninguém está atrasado. As pessoas estão entendendo o Bitcoin na hora certa e estão tendo o Bitcoin na hora certa. Na hora certa de ter entendido como é que funciona, o que de fato é essa ferramenta. Todo mundo tem que lembrar que isso é uma ferramenta que até agora é a melhor que nós temos, né? Isso foi um presente muito absurdo, muito virtuoso que foi dado para a sociedade, o Bitcoin como ferramenta.
E que, cara, é muito melhor entender o Bitcoin agora, aceitar e ter a noção do que é o Bitcoin e poder acumular e tudo mais, do que ter tido a oportunidade de comprar no passado e no primeiro halving ter vendido e pronto, e perder uma ótima chance. Então, assim, ninguém está atrasado. E se quiser ter mais noção sobre isso, pega o que eu falei quase ainda agora. A capacidade de qualquer estado tomar decisões ruins, ela é infinita. No Brasil já mudou de moeda 6 vezes. Então, a capacidade de você absorver valor acumulando Bitcoin também é infinita. Então, ninguém sabe a qual valor monetário o Bitcoin vai valer. A única coisa que eu sei é que um Bitcoin é igual a um Bitcoin e que no padrão Bitcoin tudo está ficando mais barato. Então, para mim, para você, para todas as pessoas que estão nos assistindo e que têm Bitcoin, elas já têm essa realidade. Tá, tudo ficando mais barato, a picanha ficou mais barata, os carros populares ficaram mais baratos, as casas estão ficando mais baratas, a qualidade de vida está ficando mais barata e melhor. A realidade é essa. Essa é a verdade. E aí, contra a verdade, contra essa realidade, contra essa verdade, não tem argumento. É um fato. É um fato consumado. Todo mundo que está vivendo hoje no padrão Bitcoin está tendo uma qualidade de vida cada vez melhor ao longo dos anos. É inegável isso. Sim, é inegável. Não tem o que falar. Ô Ivo, e no começo da nossa conversa, você falou sobre juro negativo. Qual que é a sua visão a respeito disso? Tem duas formas, né, a gente vai entrar numa pergunta que ela é mais avançada, talvez não seja para todos que estão na nossa audiência, e quem estiver, vou dar uma dica, procure, quebra a cabeça um pouquinho com isso, estude um pouquinho, bota no chat GPT, hoje esse é outro presente que foi dado para a sociedade, chat GPT. Usem o chat GPT, usem as IA para estudar um pouquinho, você consegue essa resposta em 10, 15 minutos de conversa ali, em qualquer dificuldade que você tiver, estudem isso. Mas, de forma resumida, é o seguinte. O juro negativo, ele é o seguinte. Qual é o jogo hoje do mundo? Né? Você tem... o dinheiro ele perde valor a cada mês que passa, cada ano que passa. Então, se você trabalhar e juntar 10 mil reais, esses teus 10 mil reais não vão comprar a mesma coisa daqui a 5, 10 anos. Esse dinheiro vai valer cada vez menos, vai comprar cada vez menos. Então, existe um jogo na sociedade. Que o jogo na sociedade é, no mínimo, manter o poder de compra desse teu dinheiro. Então, se esses teus 10 reais hoje comprem 2 Coca-Colas hoje, que daqui a 10 anos, esse teu mesmo dinheiro ele consiga comprar 2 Coca-Colas. Então, só que lá no futuro, você vai precisar de mais dinheiro, né? Não vão ser 10 reais, vão ser 15. Então, existe um jogo na sociedade que você precisa fazer com que teu patrimônio ele cresça pelo menos na mesma velocidade da inflação. Porque se você não consegue crescer na mesma velocidade da inflação, você está perdendo dinheiro, você está ficando cada dia mais pobre. E onde é que entra esse conceito do juro negativo? O juro real é quando você consegue fazer com que esse teu dinheiro ele renda mais do que a inflação. Então você vai ter uma margenzinha ali que você está ganhando dinheiro, show. Ou você está batendo a inflação e beleza, aí nem ganhou e nem perdeu. Só que o que é que está acontecendo hoje? Se você aceita que IPCA e IGPM é índice de inflação, você está negando toda uma evolução, todo um ganho de eficiência, todo um ganho de tecnologia que a sociedade está desenvolvendo. Porque, Yuri, produz mais carne hoje ou na época dos nossos bisavós? Hoje, com certeza. Hoje, com certeza. E com mais eficiência e com mais eficácia. Concorda? Com rações melhores, bem mais alimentados, com toda a parte de vacinas, morre menos gado. E como é que pode, então, se hoje produz mais carne, de forma mais barata, mais eficiente, mais eficaz, a picanha ser necessária, ser utilizado como uma proposta política, né, de que o brasileiro vai voltar a comer picanha, né? Como que a gente chegou nesse ponto de a carne, a comida ter sido utilizada como uma proposta política? Por que então que as pessoas, na verdade, em vez de estarem comendo mais carne, a carne está ficando mais barata, está ficando mais inacessível, está ficando mais caro? Por que as pessoas estão diminuindo a quantidade de proteína no prato delas? Tem um
quando você faz essas perguntas, você entra nos questionamentos, né? Você fica, cara, por quê? Por que mesmo? Por que isso acontece? E aí é que acontece. A medição de IPCA e IGPM, que são esses dois indicadores, eles, na verdade, eles medem a variação de preço. Eles não medem a inflação. Porque o conceito da inflação é o quê? Expansão da base monetária. O que é isso? Né? O que é inflação? É a perca permanente do poder de compra. Porque quando a gente vai estudar economia, eles classificam também como inflação as variações temporárias do valor das coisas. Por exemplo, existe fruta de época, não existe? Tem fruta que a safra é em julho. Então, quando dá essa safra, a fruta vai ficar mais barata. Só que se você tentar comprar essa mesma fruta na época que não é safra dela, o preço da fruta vai estar mais alto. Só que no próximo ano, ela diminui de novo. Então, isso aqui é uma variação temporária. Então, é uma perda temporária do teu poder de compra naquela fruta. Só que quando você fala em inflação, é perda permanente. É nunca mais você poder voltar a comprar a mesma quantidade de fruta com aquele dinheiro. Entendeu? E isso aqui é inflação. E o IGPM e o IPCA, eles medem variação de preço. E aí, o que é que eu posso utilizar, então, para medir inflação? M2. Aí é um índice da economia e tudo mais. E aí, quando você traz o M2 para a história, e aí você tenta, com investimentos, né, renda fixa, ações, entre outras coisas, bater o M2 é mais difícil. Geralmente, poucos ativos, quando você coloca o risco, você traz a fluxo presente, você desconta risco, desconta oportunidade, né, custo, todas essas coisas, traz a valor presente, a grande maioria dos investimentos que são ofertados na sociedade, eles não batem o M2. Então, na verdade, o que existe na sociedade, que aí o professor Renato fala muito bem sobre isso, é perda fixa e perda variável. Nenhum ativo está conseguindo cobrir a perda do poder de compra. Complicado. Exceto que está se provando agora, desde 2008, é o Bitcoin. E aí 2008 eu falo a proposta e quando ele é jogado na sociedade de 2009. É o Bitcoin. O Bitcoin, se você coloca o M2, inclusive quando você coloca o M2 mundial, ou seja, todo o dinheiro que existe no mundo, e você compara o Bitcoin, tem uma correlação quase de 1. É quase assim, sobe o M2, o preço do Bitcoin também sobe. Então, o único ativo hoje, você excluindo risco, custo de oportunidade, fluxos, todas aquelas coisas, você trazendo a valor presente e fazendo as comparações, o único que está conseguindo bater é o Bitcoin. E aí a questão do juro real negativo é isso. Nenhum ativo está conseguindo, assim, vamos falar, melhorando a minha fala, a grande maioria dos ativos, porque tem um ativo ali ou outro que com muito risco e tudo mais consegue bater o M2, mas a grande maioria dos ativos, eles não estão batendo o M2, não estão batendo a inflação, não estão batendo a perda permanente do poder de compra. Então está todo mundo na sociedade ficando cada vez mais pobre. E é por isso que eu falei lá no começo. E o pior é quando a gente percebe que isso é algo sistemático. Foi desenhado para ser assim. É o design da moeda que ele é feito errado. Mas é errado para a gente que é o utilizador, é o usuário da moeda. Porque para quem é o emissor, isso é a melhor coisa do mundo. Porque para o governo, para o Estado, ele emitir mais moeda e desvalorizar o poder da moeda é bom. Porque isso faz com que as dívidas que eles têm fiquem mais baratas. Show de bola. Para o Estado é muito bom. Para a gente que é usuário é que é horrível. Não, está extremamente respondido, meu caro. E, agora a gente já está indo para o encerramento. Vai ter sempre uma pergunta que eu vou fazer para todos. Na sua visão, quem que é Satoshi Nakamoto? É uma pessoa, é um grupo? Um dia a gente vai descobrir quem que é, ou não, ele vai morrer, ninguém vai ficar sabendo. O que você pensa disso daí, tá? Eu gostaria... Eu tenho até um vídeo lá no meu Instagram que eu brinquei com o Aloysio, né, falando que podia ser uma pessoa que mandou uma mensagem protocolada do futuro e tal, porque é mais fácil você, cientificamente, né, mandar uma mensagem do que mandar uma matéria, né, através do tempo. Mas, brincadeiras à parte, eu gostaria muito que ele esteja vivo, gostaria, porque ele acaba sendo também um exemplo de virtude muito inspirador.
É um cara que desenvolveu um protocolo, ele entregou isso para a sociedade. Até hoje, ele nunca quis aplauso, louros, entrevista, ele nunca quis pedestal, nada, nada disso. Ele só fez, desapareceu ali em 2014 e deixou isso pra gente. E ele tem 1 milhão e tantos bitcoins e nunca moveu nem utilizou nenhum desses bitcoins. Não se aproveitou então, assim, é de uma virtuosidade absurda, se a gente parar para pensar, né? De uma virtuosidade absurda. Então, gostaria muito que ele esteja vivo, se for uma pessoa, se for uma equipe, aí extrapola mais ainda, porque já é difícil uma pessoa sozinha, né, fazer isso. Imagina uma equipe, né, 7 pessoas, 10, 15 pessoas, conseguirem ter serem tão concisos em valores que eles, né, não conseguem, nem ninguém teve ali o ego inflado para poder falar, fui eu e tal. Então, gostaria muito que estivesse vivo. Possivelmente, né, que é o que as coisas apontam mais, é que já morreu e que possivelmente seja o... Esqueci o nome dele. Morreu, que ele Ralph morreu Finney, então. O Ralph Finney. Possivelmente. Por quê? Que tudo muito aponta para ele, né? Porque ele foi o primeiro cara a entrar em contato com o Satoshi e foi ele que recebeu a primeira transação de Bitcoin. Então, assim, pode ter sido, né? Pode ter sido ele. Ele transferiu para ele mesmo, daí ele meio que conseguiu criar 2 personas, a persona Satoshi e ele. Infelizmente, né? Ele foi um grande contribuidor, mas infelizmente morreu por causa da Ela, né? Que foi aquela síndrome. E quem ficou com a parte do patrimônio dele, eu acho que hoje está avaliado aí por volta de 100 milhões, foi a esposa dele. Que aí tem uma instituição, tem a fundação, tem todas as outras coisas, que ela tem feito coisas muito virtuosas no mundo. Mas meu chute seria ele mesmo. Mas por isso, né? Assim, que as coisas apontam para ele e ele acabou falecendo também, então nem teria mais o que fazer, ou aqui, se algum estado, o governo do mundo quisesse culpar alguém, assim, cara, já faleceu. Então, até nós, como ecossistema, né, como comunidade de Bitcoin, se a gente fosse colocar os louros, seria melhor colocar os louros nele. Porque, pronto, já está caso encerrado, ele já não está mais aqui, tá tudo bem. Ele mesmo foi o primeiro cara que falou que estava minerando, ele tem a sua contribuição, ele foi o cara que teve a primeira transação, foi o primeiro cara a minerar, botou lá no Twitter, ele fez história, cara. Então, assim, seria a melhor pessoa para a gente dar os louros, bater palmas e acusar, né, entre aspas, como a pessoa que fez o protocolo do Bitcoin e deu esse presente para a sociedade. Acho que seria melhor dos desfechos seria esse. Mas, ô Ivo, vamos ter esperança. Vamos pensar que o Ralph Finney está congelado e poderá voltar. Sim, vamos aí colocar um tom aí de cinema. Quem sabe ele volta, ele descobre a cura, né, da Ela, quem sabe ele volta. Vamos ficar na esperança aí. Tomara. Mas assim, se ele voltar, também ele não vai assumir, né? E a gente não vai estar nem aqui se ele voltar também. Porque Espera aí que travou. Não tem sentido em acusar quem seja a pessoa, porque, na verdade, essa pessoa vai ser... Entende que isso é uma coisa de virtude tão grande que a pessoa que assumir, de fato, ela vai ser mais perseguida do que agraciada? Com certeza. Ela vai ser imensamente mais perseguida. Porque, só o patrimônio... Hoje, ele é a 10ª pessoa mais rica do planeta. Só que ele nunca pagou nenhum imposto. Ele conseguiu desenvolver um patrimônio bilionário sem nunca ter pago imposto. Só nisso aí já vai ter um monte de estado no mundo querendo caçar a pessoa por lucros não realizados, não sei o quê, aquela coisa toda. Vão falar que é muito poder para uma pessoa só, é muito dinheiro para uma pessoa só. Aí tome greve, tome manifestação, tome gente jogando tinta não sei aonde. Então tem todas essas coisas. Isso eu estou falando só de coisas tranquilos, porque aí tem sequestros, tem as máfias, tem todos os crimes organizados, tem tantas outras coisas que são extremamente perigosas que eu acredito que o melhor caminho é manter esse OPSEC, é manter essa segurança operacional, ele nunca se mostrar, deixar como está e bola para frente, entendeu? Perfeito. Show de bola, meu caro. Muito obrigado pela sua participação. E eu queria, por gentileza, que você deixasse uma mensagem final, uma sugestão para o público e também divulgasse as suas redes sociais.
Claro. Minhas redes é o Ivo Maier, todas, LinkedIn, TikTok, Instagram, todas, exceto a do YouTube, que a do YouTube é Experiência de Valor, que é o canal Experiência de Valor. E é muito bem tranquilo me encontrar nessas redes. Pode mandar mensagem, me siga. Todo sábado eu tenho aberto uma caixinha de perguntas e eu respondo geralmente essa caixinha de perguntas em Reels ou no próprio Story e boto para todas as outras redes. Então, se você tiver uma dúvida, pergunta lá ou pergunta no próprio vídeo que tiver do YouTube, que também eu vou sempre buscar responder. É bom para mim porque aprofunda meus estudos, meu conhecimento, e é bom eu vejo que é bom para a sociedade também porque divulga, né? A dúvida de uma pessoa é a dor e dúvida de milhares de outras que ainda estão entrando nessa jornada, né? Então, cada um vai estar num capítulo diferente. Alguns estão no capítulo 10, outros estão no capítulo 78. Tem pessoas de todas as séries, né? Imagino que é um grande colégio, então tem gente na primeira, na segunda, no pré-vestibular. Então, acredito que é bom para todo mundo. Então, para me encontrar, estou sempre aberto. É bem fácil me encontrar nessas redes. E de mensagem, de verdade, Bitcoin ele é uma ótima ferramenta. Tratemos o Bitcoin dessa forma. Eu acredito que o mais importante que a gente, dessa história toda, é a gente praticar as virtudes. E aí, que tipo de virtudes? Pode escolher as virtudes estoicas, de coragem, de justiça, de tudo. Mas pratiquem a virtude. Esqueçam a palavra, pratiquem. No final, tudo se consagra na ação, né? Os frutos da gente, eles vêm através da ação, não é do que a gente diz, do que a gente pensa, do que a gente acha de como deveria ser. Então, sempre ação. E é isso, cuidar da saúde, estudar, procurar informações, verifique sempre, guarde as suas chaves, sejam boas pessoas, tratem bem as pessoas perto de vocês, amem uns aos outros, como Jesus mesmo disse, né? Ame o próximo como a si mesmo. Isso já resume os 10 mandamentos e já traz uma qualidade de convivência na sociedade absurda. E eu acredito que cada vez mais a gente procura isso. O pessoal tá tentando botar todo mundo contra o outro, né? Nós contra eles contra não sei quem, é o A contra o B, é quem gosta de morango contra quem gosta de biscoito de morango, sabe? Cara, são brigas idiotas, bestas, no final das contas, e a gente tem muito mais a ganhar na sociedade trabalhando junto, de forma inteligente, produzindo, sendo bom no que a gente é bom, na nossa vocação. Procurem encontrar a vocação de vocês e, ao encontrar, cara, dediquem todo o resto da vida a praticar essa vocação. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Para quem aqui, nós que falamos sobre Bitcoin, tem lugar para todo mundo. Todo mundo mesmo. Todo mundo. Sem imaginar, tem lugar para todo mundo. E na sociedade tem lugar para todo mundo. Tem dor para todo mundo resolver, produtos para fazer, trabalho para fazer. Tem como a sociedade como um todo viver em prosperidade. Não acreditem no que eles falam. Isso é uma mentalidade de escassez. Isso só existe em moeda fiduciária. Isso é um pensamento fiduciário. E quando você passa para um modelo bitcoinizado, vocês vão ver que a prosperidade ela é para todo mundo. Tem como a sociedade como um todo viver em prosperidade e abundância. Essa é a minha mensagem. Tomara que ela reverbere, que ela se comprove daqui 10, 20, 30 anos, quando a gente passar por isso, né? Começar a viver nossa sociedade focada no padrão Bitcoin. E se não passar, tudo bem. Aquilo que o professor Renato fala muito, né? A salvação não é para todo mundo, é individual. Então, assim, não vai ser todo mundo também que vai viver no padrão Bitcoin, mas quem viver, verá. E vai ser agraciado como tal. Isso já é claro para todo mundo que já está vivendo hoje no padrão Bitcoin. Show de bola. Muito obrigado, Ivo. E você que chegou até aqui, deixa a sua curtida, compartilha. Tamo junto e fica com Deus. Com toda certeza.